Olá, pessoal. Entrando aqui, nós vamos ter agora um encontro com o Dr. Aloísio, Dr. Aloísio Falquetto, que é especialista aí, médico infectologista. Eu tenho que ver aqui, só um minutinho para ver quem é que eu vou... Thaís Venâncio está aqui, vou chamar. Para que o Dr. Aloísio possa participar conosco desse bate-papo. Doutor Aloísio, como vai? Tudo bem, Beatriz? Como é que vai? Muito bem-vindo aqui ao canal. Sim, eu que agradeço. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você. Eu fiquei muito bem impressionada com uma explanação que você fez a respeito desse momento tão difícil que estamos passando, a respeito do coronavírus, das questões de isolamento, por que sim, por que não, como que ocorre. Nada como falarmos com uma pessoa que tem conhecimento de causa, não é verdade? Porque a gente vê todo mundo aí que nem franco atirador, cada um querendo dar opinião, palpite mais que o outro, mas esse é um momento que exige sobriedade, serenidade e, claro, que conhecimento. Eu gostaria que o senhor, então, se apresentasse aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim, o meu nome é Aloísio Falquetto, sou com 69 anos de idade, já bem maduro, né? E sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor de medicina, onde eu atuo com as disciplinas de epidemiologia e doenças infecciosas há 42 anos. É um bocado de tempo. Sim, sim. E muita experiência, não é verdade? Muita experiência, muito aprendizado e continuamos aprendendo. A cada evento novo que acontece, como esse, estamos aprendendo sempre. E diz uma coisa, o que é que te chama atenção nesse caso do Covid-19, que você acha que difere dos outros casos que você conheceu ao longo da sua vida profissional? Uma coisa que me chamou muito a atenção desde o início é como que ele se disseminou com força maior entre os países mais desenvolvidos do hemisfério norte. E desde o início já deixava transparecer que é um vírus mais adaptado às condições climáticas frias. Isso me chamou a atenção desde o início. E, lógico, e foi uma base também para a argumentação da minha tese, que talvez aqui no hemisfério sul, seja na América ou na África, talvez ele viesse com menos força. Mas isso é um tanto empírico, é uma maneira empírica de pensar, porque é um vírus novo e nós não temos nenhuma prova científica para falar isso categoricamente. Quanto a isso, eu ontem ouvi uma explanação do Alexandre Garcia, jornalista Alexandre Garcia, que me chamou muita atenção, porque lá ele disse o seguinte, que nós estamos todos acreditando que o vírus ele se comporta de forma mais agressiva em climas frios e ele teria menos agressividade em locais quentes. Porém, o Alexandre Garcia, ontem, ele disse o seguinte, que nas Malvinas, aqui nas Ilhas Malvinas, Falklands, né, onde o clima é frio, é gelado, o vírus não fez nenhuma vítima. E que em Manaus, no Brasil agora, em Manaus, nesse clima quente, ele está se propagando e fazendo muitas vítimas. Teria alguma explicação para isso? Algumas variáveis climáticas são fundamentais aí para determinar maior ou menor força de transmissão, mas não são as únicas. Nós temos dezenas de variáveis
que interferem nessa equação, na força de transmissão do vírus, na intensidade com que ele se dissemina nas comunidades. Por exemplo, eu não conheço lá o índice de desenvolvimento humano nas Ilhas Malvinas, não posso opinar, mas Manaus eu conheço e as condições sanitárias lá são extremamente precárias, as condições de saúde. Então, isso, naturalmente, aqui dentro do Brasil mesmo, se nós compararmos Manaus com Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é uma diferença enorme no índice de desenvolvimento humano. E, lógico, que as condições de pobreza, a situação de descalabro na saúde pública vai favorecer a transmissão deste vírus também. Entendo. E essa situação específica, ela, segundo Alexandre Garcia, ela corrobora o entendimento de alguns cientistas e médicos de que esse vírus, por esse comportamento, ele teria sido um vírus de laboratório. Faz sentido isso? É muito difícil. São umas teorias que foram divulgadas, mas nós não temos condição de afirmar cientificamente. Para ter mais segurança, nós teríamos que ver a análise do código genético do vírus isolado em várias partes do mundo e para definir, inclusive, se ele tem uma alta capacidade de mutação. Então, no momento, nós não temos como afirmar categoricamente se foi um vírus produzido em laboratório, manipulado, digo, em laboratório, ou se ele veio de um animal, um morcego, um rato, por exemplo, e sofrendo uma mutação que, a partir daí, passou a infectar os humanos. Só para eu entender melhor, a mutação, ela sugere, uma mutação maior, sugere que ele seja um vírus natural, e o caso de ser de laboratório, ele não teria essa mutação, ou não foi isso? Não, mesmo o vírus manipulado em laboratório, ele pode ter uma taxa de mutação mais elevada. De repente, perder a capacidade de infectar as pessoas, etc. E o vírus natural também tem muita variação. Você pega um vírus da febre amarela, por exemplo, nós temos os 4 variantes genéticas. As 4 variantes genéticas há 500 anos. Ele não sofre praticamente mutação. Agora, você lidando com vírus influenza, todos os anos nós temos que renovar os antígenos da vacina, porque ele vem com uma nova roupagem a cada ano. Aliás, são dezenas de variantes genéticas que passam a circular a cada ano, devido a essa alta capacidade de mutação. E é um vírus natural. Quer dizer, ele veio de aves da Ásia, né? E se adaptou aos humanos, e entre os humanos ele continua com a taxa de mutação muito elevada. Ontem eu ouvi que esses vírus, eles são transmitidos pelas aves, pelos pássaros, que por isso, normalmente, é na época de migração que eles começam a se propagar. E que, em razão disso, as máscaras não teriam nenhuma serventia. Eu queria que você falasse para mim sobre essas duas afirmações. A transmissão pelas aves existe em poucos vírus. Por exemplo, o vírus da febre do Nilo Ocidental. O reservatório natural, que mantém o vírus na natureza, são aves do hemisfério norte, principalmente a Europa, são gralhas, corvos, várias aves que mantêm o vírus na natureza. E daí ele passa para as pessoas também, transmitido por um mosquito. Agora, esse vírus, por exemplo, ele não tem como chegar aqui ao Brasil. Ou ele pode chegar através de aves migratórias, mas a sua cadeia de transmissão não se perpetua aqui no Brasil, porque não tem o reservatório natural. E o ser humano, bem como os animais, bovinos, equinos, não tem condição de mantê-lo aqui na natureza. Doutor, está muita gente perguntando aqui sobre o uso de máscaras. Sim. Faz sentido, não faz sentido? Minimiza, não evita? Como é que é? Não, lógico que faz sentido. Você tem que ter cada situação bem
definida, né? Por exemplo, os profissionais da saúde. Eu mesmo vim do hospital agora há pouco, estava lidando com pessoa lá com coronavírus. Então, lógico, eu tenho que me proteger, eu não seria um insensato, né? Agora, em determinadas situações, se eu estivesse passeando lá na praia deserta, por exemplo, não tem sentido eu ficar de máscara, porque esse vírus, ele saindo do corpo humano, ele morre quase que instantaneamente. Aqui nas condições tropicais, em 2 minutos, ele é liquidado pela temperatura ambiente, acima de 28 graus, ou pela radiação ultravioleta. Em 2 minutos, ele morre nessas condições de um sol, como teve hoje aqui no Espírito Santo, por exemplo. Agora, então, o ideal seria que as pessoas também tivessem mais acesso a ambientes arejados e ensolarados, né? Lógico, isso é importante, porque mesmo que a pessoa tenha que ficar em casa, uma pessoa idosa com uma doença debilitante, né? E ela tem um momento que ela precisa tomar um solzinho, né? Então, essa saída, com todo o cuidado, é perfeitamente aceitável. Não tem problema nenhum. O que ele não pode é sair para um aglomerado. E lembrando também que uma pessoa idosa, por exemplo, que está dentro de casa, quem pode trazer o vírus para dentro de casa é o próprio familiar. Se esse familiar não tem o cuidado lá fora, vai para aglomerados, ele leva o vírus para dentro de casa e o ambiente da casa é o pior ambiente para a transmissão do vírus. Quer dizer, o melhor para o vírus e o pior para nós humanos. Por quê? Ali, muitas vezes, a casa é mal ventilada, não tem a radiação ultravioleta, o tempo de exposição à noite, as pessoas ficam 12 horas aí juntas, sem a radiação ultravioleta, a temperatura mais amena do que a temperatura diária. Então, o ambiente da casa ele é perigoso se uma das pessoas vai e não toma os cuidados necessários. Por exemplo, não usa a máscara lá fora. Então, tudo isso tem que ser avaliado muito bem e tem que ser muito bem colocado para que a população entenda essas particularidades de cada situação. Eu queria falar para as pessoas que estão chegando aqui, que eu estou tendo estou entrevistando o doutor Aloysio Falchini, que é um infectologista muito experiente. E nós estamos nesse ambiente para fazermos perguntas, tirarmos as dúvidas. Aqui, ninguém está querendo fazer a cabeça das pessoas. Nós queremos trazer informação de quem entende. Então, aquelas pessoas que estão aqui, fake news, já está esperando fake news, não sei o quê. Por favor, se vocês quiserem aprender, doutor Falqueto, né? Doutor Aloysio Falqueto, se essas pessoas quiserem aprender de um professor, quiserem ouvir, são muito bem-vindas a ficarem aqui. Mas, por favor, não sejam agressivos, não venham trazer um ambiente de intriga, de discórdia, porque esse não é o objetivo dessa live. Eu não estou aqui para provar que Bolsonaro está certo, Mandetta está errado, o novo ministro está certo, ou qualquer um está certo ou errado. Eu estou querendo aprender e esse tem sido o meu objetivo desde o início. Não aceitar imposição de quem não conhece o assunto e buscar a verdade, inclusive, como o doutor Aloysio falou, ele mesmo está aprendendo nessa situação, porque esse vírus é um vírus novo, que vai trazer situações novas também. Ele deve ter muita coisa em comum com o que ele já conheceu ao longo da vida dele e coisas novas, não é verdade, doutor Aloysio? Exatamente. Nós temos que estar aberto para todo conhecimento novo. E esse vírus é novo para todos os habitantes da Terra. Cada país lidou à sua maneira, como ele achava que seria a melhor atitude ou as melhores atitudes, né? E nós aqui no Brasil também temos que conversar, e aí entra em filosofia a dialética, né? Temos que ouvir todas as posições, todos o contraditório, inclusive, e no final sair a ideia de consenso que possa ser levada ao nosso ministro da Saúde. Ele vai ser, então, o comando central, subordinado ao presidente. Então, depois, se a nossa ideia não for a mais aceita, nós vamos aceitar a que foi consenso nessa dialética, nessa discussão.
O que eu acho que a gente não pode aceitar é alguém se arrogar em o dono de toda a ciência e senhor da verdade. Porque nós temos certeza que há muito mais dúvidas do que certeza, não é? Em tudo isso Exatamente, que nós estamos é vivenciando. isso mesmo. É tudo novo. Mesmo as tomadas de decisões, o isolamento, a previsão do momento em que chega ao pico da curva epidêmica, tudo isso é novo, né? E tem influência de múltiplas variáveis, que a gente chama em estatística, matemática, múltiplas variáveis intervenientes que interferem aí. Então, nós nem podemos fazer uma previsão. O pico da curva vai ser daqui a 2 semanas. Nós não temos elementos científicos para fazer esse tipo de previsão. Existe, assim, um ponto comum na questão dos vírus? Por exemplo, nós ouvimos o ex-ministro da Cidadania, que é médico também, dizer que os vírus, normalmente, eles têm uma vida de 6 semanas, que seria o período. Isso é comum aos vírus e às viroses? Como é que é isso? Não, essas 6 semanas, eu vou tentar explicar rapidamente. O vírus, ele tem várias características que são próprias dele, como um ser infectivo, né? Então, tem infectividade, patogenicidade e letalidade. Então, isso que eles estão falando das 6 semanas depende da infectividade, que é a capacidade de atingir novos indivíduos, novos suscetíveis e se disseminar numa população. E é um vírus de alta infectividade, ele se transmite facilmente entre os humanos. Então, do que nós já vimos aí pelo mundo afora, os países que tiveram as primeiras experiências, né? A China, a Itália, a Coreia, né? Esses países, então, nesses países a gente observou que no prazo de 6 semanas, entre 40 e 50 dias, nós chegamos ao pico da curva epidêmica. Significa que a maior parte, ou pelo menos 50%, 60% das pessoas já tiveram contato com o vírus. Aí se atinge, então, o que nós chamamos de imunidade de grupo. Quer dizer, o vírus chega e bate numa pessoa já imunizada, então ele não se propaga mais. E aí a curva começa a descer. O índice de infecções começa a cair, então, e aí a epidemia se esvai naturalmente. Entendo. Como é que você está vendo a posição do Brasil nesse momento com relação a essa curva, né? E depois eu queria que você falasse um pouco sobre as medidas que estão sendo adotadas de isolamento, para ver o que você entende que é mais adequado e que você entende que é menos adequado até agora. Bem, a posição da curva no Brasil, né, eu diria assim, observando o que aconteceu nos outros países que já tiveram antes o início da epidemia, observando o que aconteceu nos outros países, eu arriscaria a afirmar que nós estamos no topo da curva. Talvez essa semana nós chegamos ao topo da curva, o ponto máximo, a força máxima de transmissão, agora vai começar a cair. Né? Então, nós estaríamos na metade de uma curva de Gauss, como se chamamos em matemática, onde teria acontecido já 50% das infecções possíveis. E, de agora em diante, viriam outros 50%. Então, nós estaríamos, talvez, na metade. Uma explicação simples para que as pessoas possam entender. Né? Mas isso seria, digamos, esse ponto, né, da curva, metade Sim. das infecções, mas a pessoa, até ser infectada e desenvolver os sintomas, e nos casos mais drásticos chegar a vir a óbito, isso leva um tempo, pode levar o quê? Até 2 semanas? Então, isso significa que daqui para frente, nas próximas semanas, a gente vai ter o incremento das mortes, ou esse pico já inclui isso também? Não, já inclui isso. Seria a manifestação de doença, então, o momento em que a pessoa já se infectou, 1, 2 semanas atrás, e agora adoece. Né? Então, nós estaríamos no pico de adoecimento das pessoas, de novos casos. Né? Mas isso é um tanto teórico. A gente não tem base científica, não tem como fazer projeções matemáticas
né, a não ser por um método especial estatístico, que eu posso até comentar depois. Mas só essa projeção de novos casos, sem uma base científica, não. Nós extraímos isso do conhecimento do que aconteceu em outros países, que, de um modo geral, todos eles chegaram ao pico da curva no prazo de 40 a 50 dias. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Reafirmando a pergunta, o questionamento de antes. Como você tem visto, como médico, infectologista, uma pessoa experiente, que está observando e trabalhando, você disse que chegou do hospital, estava atendendo clientes com coronavírus, né? Pacientes com coronavírus. Sim. Como é que você está vendo as medidas que estão sendo adotadas pelos diversos governos no Brasil, governo federal, governo estadual? Presta atenção, gente, eu não quero politizar aqui o coronavírus. Eu estou buscando um conhecimento, tá? Por uma pessoa muito experiente. Não vamos politizar, aqui não é torcida, nós só temos que torcer pelo Brasil nesse momento. Então, doutora Luísa, por favor. Pois nós vimos aí, lembrando os outros países, o que fizeram. Então, cada um fez uma tentativa diferente baseado nas suas condições locais do país, sejam condições climáticas, regionais, seja índice de desenvolvimento humano de suas populações, a pirâmide populacional, se tem muitos idosos, como na Itália, por exemplo, o segundo país mais velho do mundo, depois do Japão, né? Então, cada um, com base em todo o conhecimento do seu país, dos seus cientistas, né, adotaram diferentes medidas, porque estamos diante do desconhecido. Não temos nada no passado que nos fundamente uma tomada de decisão segura. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós tentamos seguir o que foi feito na maioria dos países na Europa. Mas só lembrando, por exemplo, a Suécia, ela liberou totalmente, não adotou qualquer medida, nem isolamento horizontal, nem vertical. E por quê? Porque existe um fundamento. Quando você tem um vírus de alta infectividade, quer dizer, alta capacidade de disseminação, você não consegue barrar a evolução da epidemia. Consegue, talvez, baixar um pouco a curva, o pico da curva, mas estende mais a base, portanto, alarga 8, 10 semanas, então, o tempo, né, para chegar ao máximo, mas você não muda o curso natural. Eu tenho que atingir um determinado número de pessoas imunizadas naturalmente, que contraíram o vírus, e a partir daí, então, a epidemia se controla naturalmente. E ali, dependendo das condições de saúde, só para complementar, por exemplo, os países em desenvolvimento, eles têm muitas vezes a sua capacidade instalada para atendimento de urgência, ela fica, às vezes, chega ao colapso. Essa que é a grande preocupação. E para nós, pesquisadores, essa preocupação é maior ainda porque nós não temos base científica para prever esse momento em que vai acontecer o colapso. E qual o número de pessoas, qual a demanda irá acontecer aqui, por exemplo, no Brasil. Por quê? Porque nós não podemos extrapolar o que aconteceu na Europa aqui para um país tropical. Existe influência de inúmeras variáveis ambientais. Nós estamos num ambiente totalmente diferente da Europa. Então, nós não podemos simplesmente nos basear em que eles fizeram lá, sem considerar as nossas condições locais. Isso é fundamental. A gente pode afirmar que uma pessoa, uma vez infectada, uma vez que tenha contraído o coronavírus, ela fica imune e ela não pode pegar novamente esse coronavírus? Nós não podemos afirmar com absoluta certeza, mas tudo indica que sim, como regra geral, porque senão a curva não terminaria, não acabaria. Nós não chegaríamos a um pico e depois a curva descendente. Então, tudo indica que, como regra geral, as pessoas ficam imunizadas. Aí o pessoal fala, não, mas lá no país tal aconteceu que a pessoa pegou 2 vezes. Não, ele teve 2 testes positivos em tempos diferentes, né? E pode ser não o vírus vivo. No segundo teste, por exemplo, poderia ser só partículas do
ácido nucleico do vírus, do material genético do vírus, e testou positivo. E, além disso, temos as características dos testes. Os testes para detecção viral são pobres, né? Isso é um problema para o mundo todo. Um teste bom, por exemplo, com 80% de sensibilidade, é muito difícil de conseguir. 70%, o que significa 70% de sensibilidade? Significa que de 10 pessoas infectadas, o teste vai me acusar positivo em 7. 3 vão escapar. Então, num primeiro momento que ele foi negativo, depois, num segundo momento, pode ser positivo, ou vice-versa, né? Então, não é uma coisa simples para lidar, porque tudo é novo, né? E nós temos que considerar tudo isso e não dá para afirmar categoricamente que tem uma segunda infecção, de forma alguma. Doutor, eu recebi aí, né, vi nas redes uma notícia de que Israel teria anunciado que conseguiu, né, são os anticorpos, é isso? Para fazer a vacina. Explica para a gente o que é isso e quando isso acontece, qual é o tempo para que a vacina chegue até as pessoas? Na produção de uma vacina, nós temos pelo menos 3 fases, ou 4 fases, que seria a última já a aplicação da vacina na população. Então, a primeira fase, isolamento do vírus em laboratório e adaptá-lo a animais, cobaias ou células vivas cultivadas, células em cultura, né? É a primeira coisa, a adaptação. Depois, num segundo momento, nós temos que induzir imunidade em animais experimentais. Injetar aquela partícula do vírus atenuada ou desativada, inativada, né? Injetar no animal e ver se ele produz anticorpos, que seria a imunidade. Em uma terceira fase, nós vamos testar a vacina em humanos, voluntários humanos. Se eu achei que ela produzia um efeito imunizante no animal, aí eu posso partir para outra fase, que é testar em humanos, em voluntários humanos. E, finalmente, se eu comprovar que ela induziu a imunidade nos humanos, aí eu posso preparar a vacina na sua embalagem definitiva para testar na população e observar aí se não tem efeitos colaterais quando aplicada em larga escala na população. Então, eu não tenho como dizer que uma vacina vai sair em 3 meses, em 6 meses ou 1 ano. É muito difícil. E, além disso, nós temos que considerar a taxa de mutação do vírus. Porque, às vezes, eu isolei uma determinada partícula viral que é candidata à vacina e, de repente, é uma área do código genético do vírus que sofre mutações. Então, eu preparo uma vacina com aquela partícula, o vírus sofre uma mutação, aquela vacina mais adiante não vai fazer efeito. Então, é muito complexo, às vezes, para explicar para a população isso, mas isso tudo é ciência. E os cientistas do mundo inteiro estão empenhados em desenvolver uma vacina, é lógico. E o que o senhor tem a dizer, como é que o senhor enxerga essa questão do isolamento? Como se chama? Isolamento vertical? Isolamento horizontal? O que seria exatamente isso? E da sua percepção, o senhor está acompanhando de perto, o que lhe parece mais adequado? Aí nós temos que colocar duas situações, 2 posições. O meu ponto de vista individual e o que eu vou seguir depois da dialética, né? Okay. Então, o meu ponto de vista individual sempre foi, desde o início, em todas as minhas intervenções, nas gravações, eu sempre fui coerente. Eu defendi aqui para o Brasil, para as nossas condições tropicais, para o nosso índice de desenvolvimento humano médio nas grandes cidades do Brasil, considerando isso tudo, assim, muito mais. Nós temos amplas áreas rurais, muitas pequenas vilas, cidades que podem receber idosos que estão nas grandes cidades e têm seu parente lá no interior. Então, eu posso isolar esses pacientes lá no interior, simplesmente enviá-los, combinar com um parente que tem a casa lá no campo, na área rural, combinar de mandar esse paciente para lá, onde o vírus provavelmente não vai circular, ou com uma força mínima nas pequenas cidades. Então, como nós temos essa vasta área no Brasil disponível para isolar as pessoas naturalmente,
sem precisar, o confinamento dentro de casa. Então, eu defendi sempre esse ponto de vista do isolamento vertical. E ali, o que entra em questão aí? Nós já sabemos do mundo inteiro o que vem acontecendo. Quais são as pessoas vulneráveis responsáveis por esse número de mortes aí? Os idosos, principalmente, eu me incluo nesse meio, né? E as pessoas com doenças debilitantes, seja diabetes, renal crônico, doenças pulmonares em consequência do cigarro, doenças autoimunes, cânceres com imunoterapia, quimioterapia e tal. Então, tudo isso eu tenho que considerar. E na hora do isolamento vertical, eu tenho que dar uma atenção especial para essas pessoas. Tem que proteger essas pessoas, né? E o restante da população ficaria aí nas suas atividades normais, naturalmente se protegendo, né? Com máscara, uso de máscaras e tudo, mas eu considero que o isolamento horizontal, total aí, ele primeiro, não dá conta de conter a disseminação do vírus e deixa as pessoas confinadas dentro de casa, onde seria o ambiente mais propício para a transmissão do vírus. E se essas pessoas estiverem junto com o idoso dentro de casa, ele vai estar mais suscetível aí a contrair uma infecção e muitas vezes pode ser até mais grave, porque tem elementos também que a gente não consegue quantificar aí, mas será que a carga viral não influencia também no curso de uma doença mais grave? Carga viral é aquela quantidade de vírus que eu pego na primeira vez, assim, logo de cara. E isso dentro de casa é o ambiente mais propício para eu pegar uma carga viral alta, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso eu estou falando do meu ponto de vista, né? E eu sempre divulguei essa ideia, mas a partir do momento que os pesquisadores, os cientistas, os estudiosos, os médicos em geral, chegam ao consenso que é melhor o isolamento horizontal, total, lógico, eu vou ter que acatar a decisão do ministro da Saúde, que é a autoridade máxima, ele, então, que vem com a retórica e vai dizer, façam isso ou façam aquilo. Agora, eu tenho que considerar, no Brasil, o que aconteceu? Nós não partimos dos 3 princípios fundamentais da filosofia, a gramática, a dialética e a retórica. Nós não examinamos as situações todas as variáveis que poderiam interferir na força de transmissão do vírus, não chegamos a um consenso através da dialética e partimos diretamente para a retórica. Fique em casa, sem nenhum estudo, né? Então, isso continuo dizendo, é o meu ponto de vista pessoal. Mas, a partir do momento que chegamos a um consenso, o que não se chegou no Brasil, infelizmente, então, deveria ter chegado a um consenso, todo o grupo de estudiosos chegaram a um consenso e dizer para o ministro, nós chegamos à conclusão que o melhor é isto. Isso que deveria ter sido feito. Infelizmente, não aconteceu, né? Isso eu tenho que dizer. Agora, a atitude de determinados governadores, aí a atitude individual de cada um, eu não sei com que base científica eles adotaram essas atitudes, né? E o que a gente vê ali, mesmo na questão da incidência de casos, o número de mortes e tudo, discrepâncias enormes de um estado para outro. Por que isso? Então, tem, primeiro, as condições climáticas. Eu não posso comparar o índice de desenvolvimento, assim, condições climáticas e condições demográficas também. Por exemplo, eu não vou comparar Manaus com Campo Grande. Eu não vou comparar em termos climáticos Fortaleza com Porto Alegre. É muito diferente. Então, as condições são diferentes. E, além disso, em segundo lugar, a questão do teste que não tem sensibilidade. Só 70% de sensibilidade. Então, imagina, um gestor público usando um teste com 70% de sensibilidade. Aquele teste que detecta 7 de cada 10 pessoas infectadas. Detecta somente 7. Então, um gestor público consciente, ele pode dizer, não, eu só vou notificar o que deu positivo, só esses 7. Agora, um gestor sem escrúpulo, o que ele pode fazer? Ele pode chegar, bom,
esse teste não é bom para detectar todos os casos, então, o que vier parecido com o coronavírus, vou jogar na conta do vírus. Então, isso infelizmente acontece. Infelizmente, isso acontece. Quer um exemplo prático? Vamos voltar ao início do século passado, quando Oswaldo Cruz se empenhava em combater a peste bubônica. É uma bactéria transmitida pela pulga do rato. O que aconteceu? Então, Oswaldo Cruz, ministro da Saúde, convocou a população para ajudar no controle da peste bubônica. E ali, o que acontecia? Então, Oswaldo Cruz falava, ó, vamos combater os ratos, e pagavam para as pessoas que combatiam, que prendiam os ratos, né? E o que acontece? Aí, nessas horas, aparecia, então, um pilantra. Ele criava o rato em casa e ia vender para Oswaldo Cruz. Isso aconteceu. E hoje seria um caso semelhante. Eu posso colocar muitas coisas aí na conta do coronavírus, alegando que o teste não tem sensibilidade para detectar todos os casos. É muito simples, né? E, doutor, muita gente aqui perguntando a respeito da hidroxicloroquina. Sim. Qual é a sua experiência com isso? O que você tem a dizer sobre o uso da hidroxicloroquina, e principalmente no início dos sintomas? Eu não posso responder essa pergunta, Bia. Porque, falta de primeiro, ética? Não, eu já usei muita cloroquina no tempo que a gente tinha malária. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tinha muita malária. Então, usamos muita cloroquina, aquele esquema, o 4-3-3, né, de cloroquina e 14 dias de primaquina. Mas depois disso, agora não, agora está chegando uma coisa nova e eu não tenho base científica, assim, do que eu já li pelos trabalhos aí, pelo mundo afora, né? A gente não tem, parece, um consenso, mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos adotou como um tratamento eficaz. Lá, pelo menos, havia evidência científica. Agora, parece que começa a aparecer estudos aleatorizados que mostram que não há um grande benefício. Mas, de um modo geral, pelo mundo afora, a maioria dos países parece que adota como um medicamento eficaz, sim, que tem alguma eficácia em reduzir aí a carga viral ou diminuir a gravidade da infecção. Mas eu, francamente, eu me abstenho de dar essa resposta porque a gente teve pouca experiência aqui ainda, não dá para dizer cientificamente que é eficiente, não. Você está a par de algum outro medicamento que esteja sendo usado, ou no Brasil ou fora? Eu ouvi falar alguma coisa da Austrália, de um remédio que um remédio que é usado em animais, que estaria dando algum resultado? Você tem conhecimento disso? Tem vários medicamentos sendo testados pelo mundo todo e já tivemos várias notícias de um antiviral usado para o vírus Ebola, que agora teria sido resgatado, mas parece não ter dado resultado para o vírus, o coronavírus, Covid-19. Né? Nós temos notícias da ivermectina, que durante muitos anos foi usado como antiparasitário em animais e há mais de 10 ou 20 anos, não me lembro, foi incorporada à medicina humana. E nós usamos aí no dia a dia a ivermectina. E já vem sendo testada também. Parece que há alguma evidência de benefícios aí, mas são todos estudos incipientes. Ainda a gente não pode dar uma resposta segura, não. Outra coisa, os anticoagulantes. Como se trata de uma doença que leva à coagulação intravascular de pequenas vênulas pulmonares, aí, então, já vem sendo testado também anticoagulantes para a prevenção dessa consequência, que é a coagulação intravascular e que leva à insuficiência respiratória. Mas são a estudos aspirina incipientes. Seria um anticoagulante eficiente nesse sentido? É muito eficiente, barato, um antiagregante plaquetário, mas nós temos um risco em usar indiscriminadamente. Por quê? Vamos lembrar do dengue. Nós tivemos só esse início de ano, de janeiro para cá, tivemos no Brasil pelo menos 500 mil casos de dengue. Pelo menos 180 mortes por dengue hemorrágico. Se nós usamos indiscriminadamente a aspirina, nós vamos favorecer as mortes por dengue hemorrágico. Então, isso tem que ser usado com muito critério por quem conhece do assunto.
Tem algumas pessoas aqui que acho que não entenderam muito bem quando o senhor falou da questão que não pode falar do hidroxicloroquina. Tem gente falando, porque é proibido falar do hidroxicloroquina. Não é isso, é porque ele está Não. falando da experiência dele e do que ele tem acompanhado no mundo científico. Se o Sim, senhor sim. puder explicar de É, novo, para acalmar as sim, pessoas, né? Ele não está sim. proibido de falar do hidroxicloroquina. Ele está falando da experiência dele. É, sim, eu disse, eu não tenho experiência suficiente. O que eu chamo de experiência suficiente? Quando você vai testar um medicamento novo, novo assim, para o coronavírus, que já é muito antigo, a hidroxicloroquina, né? Quando eu vou testar um medicamento novo para o coronavírus, o que eu tenho que fazer? Então, selecionar, por exemplo, 60 pacientes, né? E eu sorteio para tomar a metade deles, eu sorteio para tomar a hidroxicloroquina, a outra metade eu sorteio para tomar um placebo, um comprimido de amido que não tem a substância. E vou acompanhar a evolução. Isso seria um estudo científico, um estudo aleatorizado, que se chama. Através de sorteio, eu componho os dois grupos de comparação e trato um com a substância e o outro sem a substância, um placebo. Né? E ali eu vejo se realmente o resultado foi melhor em quem tomou a hidroxicloroquina. E ali eu disse, eu não tenho essa experiência. Tenho já vários pesquisadores brasileiros fazendo esse teste, ainda me parece que não foi publicado ainda, mas já estão fazendo esses testes e pelo mundo afora a mesma coisa. Tem muitos pesquisadores fazendo estudos aleatorizados para dar essa resposta científica. Exato, perfeitamente. Pessoal, calma. Tem vários médicos, tem o pessoal do Prevent, Sênior, tem vários médicos que recomendam e dizem, inclusive, que só vai dar o resultado se for adotado no início do tratamento, que não adianta esse protocolo de mandar botar só para quem está em estado já mais grave, ou Sim. médio, que daí diminui a eficiência. Calma, nós estamos ouvindo É, aqui um especialista, um médico, um infectologista com muita experiência e que, inclusive, usou a cloroquina para casos de malária. Então, com relação aos efeitos colaterais, a gente sabe que esse é um remédio menos danoso porque tem os efeitos colaterais conhecidos. sim. E, Diferente de você vir com uma droga nova, que vai ter é, ainda que ter todos esses testes para saber os malefícios, não é verdade, isso, doutor? isso, Bia, eu gostaria de te ajudar ali. Então, quando eu tenho um medicamento novo, obrigatoriamente eu tenho que passar por esses testes, esse estudo científico randomizado. Esse medicamento já é antigo. Então, se eu não tenho nenhum outro medicamento comprovadamente eficaz para o coronavírus e existe alguma evidência, ainda não totalmente científica, mas se existe alguma evidência de que ele é eficaz, então eu não preciso esperar o resultado do tratamento, do estudo científico correto, perfeito, randomizado. Eu posso instituir o tratamento sem problema nenhum de ética, porque é um medicamento já conhecido, já conheço os efeitos colaterais, já sei que doses que eu posso usar, já sei dos problemas cardíacos que ele pode trazer, e se eu usar com a correção, com o meu conhecimento médico, não tem problema nenhum nesse caso eu instituir esse tratamento. É isso que se faz. E daí eu posso obter, inclusive, evidências de que ele funciona para o coronavírus. E como você já chamou a atenção, os médicos chamam a atenção a isso toda hora. Ele tem que ser aplicado, aí, tomado logo no segundo, terceiro dia no máximo. Se esperar depois que se instalar a insuficiência respiratória, eu vou correr atrás do prejuízo. Lógico, o medicamento não vai fazer efeito nenhum, não vai reverter essa situação. A minha irmã, ela foi vítima, digamos, do coronavírus, mas graças a Deus ela se recuperou. Ela foi infectada, mas não foi uma vítima fatal, graças a Deus. Então, Uhum. ela ficou mal em casa, começou a ficar fraca, sem forças para nada, não conseguia comer. Eu aqui de Brasília, acompanhando a distância lá no Rio, falei, vai para o hospital. Ela foi e fez a tomografia do pulmão e verificaram aquilo que chamam de vidro fosco,
que o Sim. pulmão dela já estava com 25% dessa aparência, né? Então, eles internaram, ela ficou 3 ou 4 dias na CTI. Eu perguntei para os médicos o que é que ela está tomando. Eles disseram: estamos dando hidroxicloroquina com azitromicina e um outro antibiótico para combater aí alguma bactéria que seja oportunista, alguma coisa assim. E ela ficou boa, se recuperou, não precisou usar oxigênio, a não ser aquela máscara de O oxigênio, não foi respirador. Sim, entubada, sim. só uma Uhum. máscara de Oxigênio em oxigênio. catéter só. Isso. Isso. E ela se recuperou bem e depois foi para casa. Eu te confesso, doutor, que quando eles disseram que estavam tratando com hidroxicloroquina e azitromicina, me deu um alívio. Porque se eles não estivessem usando isso, eu ficaria preocupada. Eu não sou médica, eu não estou aqui, não tenho que guardar protocolo de ciência, estou dizendo como irmã, né? Assim, fiquei feliz de saber que eles estavam usando esse protocolo, Correto. porque isso me deu mais confiança de tanto que médicos têm falado para mim que esse tem sido até agora o melhor protocolo a ser usado. Mas correto, agiram corretamente. Se eu tenho um medicamento já conhecido na praça para outras doenças aí, malária, por exemplo, né? Mas eu não tenho nenhum outro tratamento para coronavírus, tratamento conhecidamente eficaz. E se eu tenho já alguma evidência que ele pode ajudar, é lógico que eu tenho que aplicar. É evidente. Naturalmente, tendo cuidado com os efeitos colaterais previsíveis aí também, mas eu tenho que aplicar sim, tá? É correta a conduta. E me diz uma coisa, eu tenho ouvido falar que essa questão de entubar as pessoas talvez não seja o melhor, que deve se evitar o máximo, porque no momento que a pessoa é entubada, ela fica muito tempo internada e que isso tem gerado algum problema. Eu não entendi muito bem, tá? Eu ouvi falar alguma coisa de líquido no pulmão. Você pode explicar melhor o que é isso? A gente tenta, Desculpa porque... se eu estiver falando uma ignorância muito grande. É só o que Não, eu não, ouvi falar. você está certa. Agora, para nós é difícil porque eu costumo falar lá que eu tenho que falar todos os dias 3 linguagens, uma para os colegas médicos, outra para os estudantes de medicina e outra para os pacientes. Então, e para os leigos aqui, né? Para os leigos agora. Sim, então é difícil de falar sobre isso, mas vou tentar explicar. Quando você entuba a pessoa e coloca num respirador, você pode ter uma respiração assistida ou controlada. São detalhes técnicos. E tem um modelo de respiração, de respirador aí, que ele injeta, então, a pressão positiva, que a gente chama. Então, agora, depois de muitos experimentos aí pelo mundo afora com o coronavírus, parece que se chegou à conclusão que essa pressão positiva nos pulmões, ela pode ter até um efeito maléfico. Parece, ainda não é uma prova definitiva. E parece que traz pouco benefício, porque o problema não seria da chegada do oxigênio ao sangue. O problema seria a hemoglobina que foi danificada e não recebe esse oxigênio. Então, não adianta você jogar pressão positiva nos alvéolos pulmonares, você pode até romper alguns alvéolos e o dano pode ser pior do que o benefício que essa pressão positiva poderia trazer. Então, é mais ou menos isso, não sei se consegui explicar. Você consegue explicar de uma forma tão didática que até eu entendi. Obrigado. Realmente, eu que sou uma leiga total no assunto, essa questão, o problema está dentro do sangue, já chega danificado, não adianta você injetar o oxigênio que ele não vai absorver, não é isso? Sim, a hemoglobina, que é o núcleo o núcleo não, é a substância que recebe o oxigênio na hemácia, ela já foi danificada pelo vírus. O vírus já extraiu o átomo de ferro do núcleo da hemoglobina e ela não funciona mais, não consegue mais receber esse oxigênio para transportar pelo corpo todo, para os tecidos. Esse é o problema, né? Então, o problema, como eu tenho ouvido falar isso, e agora que ficou claro, a questão é no sangue. Essa doença, esse vírus, ele ataca o sangue. É um dos efeitos, um dos alvos de ataque é a hemoglobina que está dentro das hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. Então, ele provoca um dano na hemoglobina, que é
a substância transportadora do oxigênio para todos os órgãos do corpo. Nossa, que bacana. Agora eu vou fazer um outro momento, em vez de eu ficar te enchendo de perguntas, vou deixar você livre para falar o que você achar que seria importante. Olha só, algumas pessoas colocam assim, 7 mil mortos, vocês ficam falando isso, vocês não têm pena das famílias dos que morreram, dos mortos, como se a gente estivesse falando alguma atrocidade e como se a gente fosse responsável pelas mortes, ou como se o presidente Bolsonaro, ou quem quer que seja. Então, explica um pouquinho para as pessoas esse contexto. Pois é, Bia, isso às vezes as pessoas nos julgam de uma forma errônea, falam, é frio, o sujeito é frio. Não, nós somos realistas. Infelizmente, nesses casos, em toda a epidemia, vamos lembrar aí, um passado não muito recente, mas a gripe espanhola, foram mais de 50 milhões de pessoas que morreram no mundo. É muita coisa. Né? Agora, lógico, vai ser muito menos. Né? Já dá para prever isso, lógico. Mas nós temos que considerar que a cada epidemia, a cada vírus novo, ou o próprio H1N1 da gripe espanhola, ele continua circulando. No ano passado, matou 750 pessoas no Brasil. No ano passado. Ele continua por aí. Mas tem vezes que aparece um vírus novo, dá uma epidemia grande, né, para depois se tornar uma doença endêmica, que a gente chama. Pingar os casos aqui e ali, ou talvez até desaparecer totalmente, se for um vírus que não se consegue manter na comunidade. Então, essa previsão de mortes, ela é a realidade, infelizmente. O vírus, normalmente, nós não temos medicamento eficaz para destruí-lo, para barrar aquela infecção no indivíduo aí, controlar totalmente. A gente tenta, mas ele vai invadir novos organismos, vai atingir novas pessoas, e as pessoas mais suscetíveis, os idosos com doenças debilitantes, estão sujeitos à morte, sim. Infelizmente, essa é a realidade, e é a realidade para todo mundo. Não é para mim ou para o meu colega médico aí do lado, não. É a realidade para os cientistas do mundo inteiro, os médicos, para os governos, para todo mundo. E nós temos que aprender a lidar com essa realidade. Né? E essa manifestação passional, ele é frio, ele não está preocupado com vidas humanas, isso é uma falta de respeito com a nossa consciência como pesquisador, né? Porque nós temos que nos manifestar de forma realista. Se eu dissesse não vamos ter morte nenhuma, eu estaria mentindo para a população. É isso que não pode acontecer. Exatamente. Gente, isso é muito importante. É que a gente vê que realmente tem pessoas que querem só politizar mesmo essa questão, politizar o vírus, fazer guerra de narrativa, guerra política. Eu, pelo menos, desde o primeiro momento, eu tenho procurado, como leiga, claro, mas como política, representante do povo, que tem que falar para as pessoas, me colocar, me posicionar, eu tenho tentado entender, estudar, conversar com pessoas que tenham que me dizer e não ficar batendo boca, discutindo com alguém que saiba tão pouco quanto eu a respeito disso, né? Então, por exemplo, estão perguntando aqui, vitamina C ajuda a prevenir? Não, ela não tem qualquer ação preventiva sobre o coronavírus. Nós temos, por exemplo, lógico, a vitamina C é importante no nosso organismo e tem múltiplas fontes aí, as frutas ácidas de um modo geral. Então, nós precisamos, normalmente, 1 grama de vitamina C por dia, todos os dias. Ela tem uma vida média curta, né? Então, se eu passar uma semana sem a vitamina C, ela já pode fazer falta. E ela ajuda no combate, no fortalecimento da imunidade de um modo geral, mas não especificamente para esse ou aquele vírus. Então, faz parte de um conjunto de elementos, de substâncias que são importantes para a nossa saúde, que fortalece o nosso sistema imunitário como um todo, mas não, assim, que previne a infecção pelo coronavírus, de forma alguma. No caso, a vitamina D também é muito importante, evidentemente, né? Correto. É outra vitamina, como todas as outras, do complexo B,
enfim, todas são importantes para a nossa saúde, para a saúde do nosso corpo, né? Logicamente, um corpo sadio também vai enfrentar melhor as adversidades, as infecções com mais propriedade vai enfrentar, né? Se eu tiver um corpo debilitado, com deficiência de várias vitaminas, lógico, eu vou estar numa condição desfavorável diante de uma infecção viral, por exemplo. Doutor, eu estou impressionada, mas já esperava por isso, pelo seu currículo e também pela sua simplicidade e simpatia, a forma como o senhor coloca o assunto. Eu já tinha assistido um outro vídeo, por isso eu fiquei tão assim, entusiasmada em poder ter esse papo contigo. Mas assim, muitas pessoas falando aqui, nossa, esse homem, a experiência dele, ele tem que ser muito homenageado por tudo que ele já fez, pelas aulas. Você é professor na Universidade do Espírito Santo? Sim, eu sou professor há 42 anos, atuo com dedicação exclusiva no curso de medicina, na pós-graduação, e me orgulho muito. Eu sou uma pessoa simples, sou um simples professor, mas a coisa que eu tenho mais orgulho é a resposta que os alunos me dão. Eu fui homenageado, sim, não é falsa modéstia, não. Eu fui homenageado 48 vezes. 48 turmas de formandos de medicina já me homenagearam, sendo 17 vezes como patrono. Então, não é vaidade, não. Eu acho que é uma resposta. Isso, para mim, é importante porque significa que estou exercendo a minha profissão de maneira adequada, que estou ensinando, estou transmitindo conhecimento de uma forma adequada. Esse é o doutor Aloísio Falqueto, gente, que está conversando aqui conosco, nos dando a honra de participar aqui do canal e de uma forma tão didática, passando para a gente tanto conhecimento. Doutor, é caso de ficarmos em pânico? De forma alguma. Nós já passamos por isso no passado, foram múltiplas epidemias, em épocas que ainda nós não temos vacina para coronavírus, mas ela virá talvez até esse ano, quem sabe. E no passado nós não tínhamos vacina, não tínhamos antibióticos. O primeiro antibiótico surgiu no início do século passado, nem tanto no início, mas foi a penicilina com o Dr. Alexandre Fleming, né? Antes disso, a gente ficava relegado à própria sorte. Tinha que enfrentar aí as infecções, as epidemias, com a nossa própria resistência, sem a ajuda de qualquer medicamento. Hoje nós temos muitos outros recursos, nós temos muito conhecimento, né? E é um novo vírus, sim, ele vai vir, vai se disseminar pelo mundo todo, porque ele tem alta infectividade, e isso ninguém consegue tirar do vírus, é uma característica própria do vírus, e nós temos que nos preparar, lógico, para enfrentar essa diversidade da melhor maneira possível. E por isso que eu volto a falar na questão da dialética. Temos que reunir todo o conhecimento que cada um tem na sua experiência própria, o conhecimento adquirido pela experiência dos outros países, e isso tem que ser divulgado para o mundo inteiro. É lógico que aí, às vezes, a gente ouve notícias fantasiosas, um pânico geral, né? E ali, essa é uma preocupação nossa. Nós não podemos transmitir o pânico de forma alguma. Então, quantas mortes aconteceram hoje? Quantas aconteceram nessa semana? Não, gente. Isso vai acontecer. E não é frieza nossa, não. Eu volto a insistir. Nós somos realistas. Isso vai acontecer. Não dá para prever quantas mortes irão acontecer no Brasil. Isso não tem como. Essas curvas de previsão aí, matemáticas, são totalmente falsas, né? Não digo falsas, mas não tem fundamento científico nenhum. Por quê? Eu não consigo inserir nessa curva matemática, nessa equação matemática, eu não consigo inserir valores numéricos que traduzem a interferência, né, a influência das variáveis ambientais, das condições
socioeconômicas do país. Isso tudo eu não consigo colocar numa equação matemática. Então, não tem como prever quantas mortes vão acontecer aqui no Brasil, né? Agora, o vírus, apesar dele se espalhar bastante, o que a gente sempre ouviu falar desde o início é que ele tem uma baixa letalidade. É baixíssima. Baixíssima, assim, em termos, né? Eu não posso falar que são baixas. A gente tem que deixar claro que quando a gente fala isso, tem gente que retruca assim, cada vida importa, vocês não estão se importando. Gente, não é isso. O que eu aprendi também, que me disseram, é que a gente tem que levar em consideração o número de mortes por milhão de habitantes, que isso é mais esclarecedor, não é isso? Do que ficar contando um a um os mortos. Sim, lógico, nós temos que ter equações matemáticas para mostrar o denominador. Aconteceram tantas mortes aqui no meu estado, mas qual a população? 4 milhões de habitantes. É só lembrar a epidemia, aí o surto de febre amarela silvestre que aconteceu 3 anos atrás. Então, aqui no Espírito Santo, nós tivemos 86 mortes. Uma doença que poderia ter sido prevenida com a vacina. Então, nós vacilamos feio aí. Deixar que a febre amarela matasse 86 pessoas aqui no Espírito Santo, 150 em Minas, 570 no Brasil, né, somando tudo, e tendo uma vacina disponível. Né? Porque a febre amarela é de alta mortalidade. De 5 a 10% das pessoas que contraem o vírus morrem. Aqui não. Aqui, a maioria das pessoas que contraem o coronavírus, elas não vão ter doença. Elas têm uma infecção, mas não têm qualquer manifestação clínica. Isso eu chamo uma infecção subclínica. Qual a taxa aí ainda não dá para dizer com certeza. Eu teria que fazer 3 inquéritos epidemiológicos a cada 15 dias, assim, um inquérito sorológico na população para dar essa resposta. Infelizmente, ninguém no Brasil, que eu saiba, ninguém fez isso. Né? E fazer 3 inquéritos a cada 15 dias, em tempos diferentes aí, para dar essa resposta para mostrar qual é a verdadeira letalidade do coronavírus. Mas, por enquanto, então, vamos calcular que assim, aproximadamente 50% das pessoas têm uma infecção que não vai manifestar qualquer sintoma. E isso fica no denominador dessa equação. Né? Então, no final dos milhares e milhares de infectados, um ou outro vai morrer, infelizmente. Essa é a realidade. Então, aí volto a insistir, quem são essas pessoas mais vulneráveis? Os idosos com doenças debilitantes. Esses têm que ser os protegidos. E, às vezes, quando nós generalizamos as medidas de controle, o confinamento de todas as pessoas, nós esquecemos e jogamos todo mundo junto. Né? Os idosos e as pessoas com doenças debilitantes junto com as pessoas sadias que buscam o vírus, às vezes, fora de casa e levam para dentro de casa. Então, nós temos que dar foco para aquelas pessoas vulneráveis, se quisermos diminuir a mortalidade. Essa é a lógica de pensamento de qualquer pessoa consciente. Doutor, 2 temas que eu queria abordar ainda, se o senhor ainda tiver tempo, a gente pode continuar mais um pouquinho? Sim, à vontade. Estou à plena disposição. Ok. Tem gente aqui que já falou, olha, eu tenho a honra de ser aluno dele, tem aluno que seu bom. aqui que está assistindo, viu? Muito que bacana. Bom, eu fico muito satisfeito com isso, de ter o respeito de muitos médicos. Eu devo ter ajudado a formar pelo menos 2.500 médicos aqui na universidade. É uma honra para nós. Que bacana. Bom, 2 coisas que eu queria ver. Primeiro, eu ouvi falar e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê nas redes, porque passa muita coisa sem filtro. Por isso que eu gosto de pesquisar antes, me informar bem. Que na Itália estão apurando que de todas essas mortes que foram anunciadas como sendo de pessoas que morreram de coronavírus, que só em torno de 5% ou até no máximo 10% seriam realmente mortes por coronavírus. Você ouviu falar alguma coisa disso? Eu acho que tem um pouco de fantasia nisso, Bia.
sinceramente, eu não vou dizer que todos foram coronavírus, de forma alguma, por causa das características do teste, que não tem sensibilidade para detectar todas as infecções, né? Mas, para também dizer que só 5% não. A gente tem dados assim que pelo menos 30% das mortes lá aconteceram em pessoas que ficavam confinadas em asilos, naturalmente. E aí é um desastre. Pessoas em asilos são idosos, muitas vezes doenças debilitantes. Se o vírus é introduzido num ambiente desse, é um desastre, né? Então, na Itália, com muita população idosa, pouca gente no campo, são condições totalmente diversas daqui. Então, é de se esperar, num país como a Itália, um índice de mortalidade bem maior do que o nosso, né? Agora, dizer com certeza quantos foram realmente coronavírus, nós não temos como dizer. Por quê? Por um simples fato científico. Se eles usaram lá um teste com 50% ou 60%, ou mesmo 70% de sensibilidade, então, o que vai acontecer? Eles vão ter que dizer, não, desses 10 que morreram, somente 7 eu consegui comprovar. O resto, eu vou dizer que foi coronavírus com base nos sinais e sintomas parecidos. Mas não tenho como afirmar. Então, nós não podemos acusar e nem defender essas pessoas, né? Nem por um lado, nem para o outro. Nós temos que ter consciência que temos limitações científicas, porque o teste não tem sensibilidade para detectar todos os casos, todas as infecções. Então, muitas mortes numa pessoa idosa, às vezes foi uma pneumonia por um vírus influenza, um outro vírus qualquer, uma pneumonia bacteriana, em que o teste deu negativo, e aí foi tudo jogado na conta do coronavírus. Nos momentos de epidemia acontece isso. Às vezes não de forma insensata, mas é o pânico gerado, né, e acaba, então, notificando muitas mortes, mortes que aconteceram por outras causas e foram colocadas na conta do coronavírus. Mas é muito difícil de lançar qualquer crítica para o sistema de saúde da Itália, por exemplo, porque existem limitações científicas, como eu falei. Se o teste não me ajuda a detectar 100% dos casos, eu não tenho como dizer quem morre. Opa, voltou. Doutor, tá me ouvindo? Voltou. Tá. Tem uma outra pergunta Sim, que eu está queria ouvindo. fazer, que é a respeito da Alemanha. Teve um médico que conversou comigo e falou que na Alemanha eles têm feito uma distinção entre quem morre com coronavírus e quem morre de coronavírus. Ou seja, se nós seremos infectados, se a grande maioria da população será infectada, mas nós continuaremos morrendo de câncer, de derrame, de infarto. Se fizer o teste e der positivo, vai ser um equívoco dizer que a pessoa morreu de coronavírus, mas ela pode ter morrido com coronavírus. O que o senhor acha disso? Diz que é por isso que na Alemanha os números são mais baixos, porque eles fazem essa distinção. Perfeito. Então, eles têm toda a razão em fazer isso, porque se tem uma pessoa com câncer terminal, né, que vai morrer, por exemplo, daqui a 1 a 2 meses, a previsão para mais 2, 3 meses de vida, por acaso pega o coronavírus, que talvez poderia ter sido até uma infecção branda, mesmo num paciente idoso com uma doença debilitante. Então, o que eu vou dizer? Observe o dilema do pesquisador, do médico. Ele vai colocar na conta do coronavírus ou a outra doença, que, na verdade, foi a doença de base que levaria à morte. Então, é um dilema que qualquer médico tem. Aí eles tentaram filtrar e, então, dizer, assim, tentar mostrar o que realmente foi morte em consequência do coronavírus e o que foi uma morte por outra doença que, por acaso, tinha a infecção associada pelo coronavírus. Mas não é tão simples, não. Do ponto de vista científico, isso é um dilema para qualquer pesquisador, qualquer médico. Com certeza. A gente não tira o dilema, não pode tirar o drama pessoal de cada médico, né? E a responsabilidade também, social. Social,
exatamente, porque como é que um médico vai chegar e falar o seu pai, o seu avô faleceu em consequência de coronavírus? É difícil para ele também, porque ele já estava com câncer terminal, né? Então, é complicado isso. E nós Né? temos visto aqui no Brasil, doutor, muitas famílias revoltadas porque os seus entes queridos que estão falecendo e está sendo atribuída a Covid-19, né, o coronavírus como causa da morte, essas pessoas não estão tendo sequer o direito de enterrar os seus mortos. E isso Sim. causa um sofrimento ainda maior, porque nós sabemos, é da cultura judaico-cristã, o Sim. luto, o velório, todo aquele Sim. preparativo para despedida. Não tem nada mais triste do que aquele momento em que o caixão é colocado abaixo da terra e começa a se fechar. Então, tem todo... Aí tem a missa de sétimo dia para quem é católico, tem depois a missa. Então, tem todo um processo para ajudar a acalmar a dor e o coração das pessoas. De repente, a gente vê casos até como de um rapaz que gravou um vídeo esses dias que soube que dentro do caixão tinha um corpo da avó dele. Eles foram enterrar, não sei pelas tantas como isso aconteceu, eles abriram o caixão e não era a avó dele. Depois ele descobriu que a avó estava viva no quarto do hospital. Gente, é filme de terror, é cena de filme de terror, não é? Infelizmente, existem pessoas inescrupulosas, né? Em toda a sociedade nós temos esse tipo de pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão num cargo gestor, aí infelizmente isso acontece. Né? Agora, nós não, é difícil de acusar essa ou aquela pessoa. Às vezes a pessoa agindo na boa intenção, né? Como o teste, como eu falei, não tem capacidade de detectar todos os casos, acabam atribuindo a morte ao coronavírus. Existe esse dilema, mas existe também aquela falta de escrúpulos de algumas pessoas, né? E tento, então, aumentar artificialmente o número de eventos fatais. E isso a gente não pode concordar de forma alguma. Né? A gente não tem como emitir um julgamento dessa ou daquela pessoa pública. É muito difícil de fazer isso, porque a gente não estava presente lá no momento para assistir a tudo e julgar. Mas que existe, existe. Infelizmente, nós temos na sociedade humana pessoas de todo tipo, de caráter, que, infelizmente, podem levar para o lado do mal, a falta de escrúpulos e com isso, prejudicar toda a sociedade, o país e também os familiares que realmente estão no estado de comoção, às vezes pela perda do ente querido e se submeter a uma situação dessa. Infelizmente, é triste. A gente sabe disso. E aí entra a sensibilidade de nós latinos, né? Que é uma verdade. Né? E nós ficamos revoltados com essas situações geradas por pessoas inescrupulosas que estão por aí presentes na nossa sociedade. É triste. Doutor, conta pra gente alguma coisa que os médicos conversem entre si, que fica ali nos bastidores, mas faz uma inconfidência pra gente. Conta alguma coisa que só os médicos comentem, mas que você vai compartilhar conosco agora. Não, inclusive, eu sou considerado uma pessoa muito transparente. A minha cara já diz isso tudo. Eu tento, ao máximo possível, divulgar a verdade. Só que a verdade científica é uma coisa muito complexa. Então, tem muitas coisas que ficam nos bastidores, porque nós não temos condição de julgar se aquilo é uma verdade científica ou não. É o caso agora, vocês estão vendo, eu estou sendo amplamente criticado aí, até por ex-alunos, por defender o isolamento vertical. Né? Porque a gente sabe, no mundo inteiro, isso está claro, Bia, que nós não temos como afirmar que o isolamento horizontal ou vertical faz diferença. Não tem dado científico para afirmar isso. Então, eu coloco
Esse é o meu ponto de vista. E vou receber muitas críticas, né? Mas é aquilo que eu falei. No momento em que o consenso, a dialética chegou ao consenso que é melhor esse ou aquele método, essa ou aquela conduta, eu vou adotar a conduta de consenso. É lógico. Aí, então, eu tomaria a decisão conforme o grupo. Agora, o que aconteceu aqui, que nós tomamos decisões intempestivas em relação, por exemplo, a essa questão do isolamento, o isolamento horizontal, total, confinamento das pessoas. Eu não concordei, né? E você vê que o Brasil todo está aí dividido, vamos dizer. Uns adotaram outros adotaram outros, né? Outras formas de se preservar aí, mas, na verdade, não tem fundamento científico esse ou aquele método. Né? Não existe nenhuma evidência científica. Ah, mas com a gripe espanhola aconteceu isso, isolamento. Isolamento, coisa nenhuma. A gripe parou quando não tinha mais indivíduos para infectar, depois de matar 50 milhões de pessoas. E nós não temos como comparar, por exemplo, uma ação que foi feita em Manaus com uma que foi feita em São Paulo. Não temos como comparar, porque não são comparáveis as cidades. Cada cidade tem suas características próprias, seu índice de desenvolvimento humano, né? Sua capacidade instalada de recursos para atender às urgências. Cada uma é diferente da outra. Então, não tem como dizer que esse Estado teve sucesso por isso e aquele não teve sucesso porque não adotou essa medida. Isso é uma falácia, não tem fundamento científico. A dúvida existe para todos, nós temos que respeitar as opiniões dos outros, né? Então, isso que você me pediu, então toda essa discussão é feita no âmbito acadêmico, né? Mas alguns se arrogam o direito de serem os donos da verdade. Infelizmente, isso acontece também. Eu não, eu sou totalmente transparente, eu falo, essa é a minha opinião. Mas se a opinião de consenso for essa forma de lidar com a pandemia, então vamos ouvir o poder central, o ministro da Saúde, sob a égide do presidente. Ele tem que dar a palavra final. Né? E aí cada estado, com as suas características próprias, os seus aglomerados urbanos, vai adotar a medida que for mais eficaz. Por exemplo, aqui para o Espírito Santo, eu propus, desde o início, isso, isolamento vertical. Ah, mas tem muitos idosos aqui nos aglomerados urbanos. Falei, nós temos uma vasta área rural, muitas cidades pequenas no interior. Então, muita gente que tem o seu parente idoso aqui na cidade tem a família lá no campo. Manda o idoso, negocia e manda lá para o seu parente que está no campo. Imagina se a gente fizesse isso. Por exemplo, as pessoas vão lá para o campo, pequenas vilas, a maioria das cidades são pequenos municípios, o vírus praticamente não circula lá, a força de transmissão lá é mínima. Nós temos também a rede hoteleira em baixa temporada. Imagina, por exemplo, Pessoal, tá falhando um pouquinho a internet dele agora. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, olha só, ele não se recusou a falar do hidroxicloroquina. Ele disse que ele não tem a experiência. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo de volta. Gente, essa conversa está espetacular. Esse homem é um grande especialista, um infectologista muito, muito respeitado e está falando conosco. Vamos lá. Travou tudo, sei lá. Deixa eu ver se eu consigo chamar por aqui de novo. Espera. Thaís Oficial, voltando aqui.
Voltou, Voltou. voltou. Que bom, Pois é. que bom. Maravilha. Mas então, eu estava, não sei aonde caiu aí, mas eu estava falando da nossa proposta aqui para o Espírito Santo, de Sim. levar as pessoas idosas para as famílias que moram no interior, que têm seus parentes no interior, onde o vírus provavelmente não vai circular, ou vai circular com pouca força. Então, lá os idosos estão muito mais protegidos. E falei também, aí talvez repetindo, da questão da rede hoteleira de baixa temporada aqui na cidade, porque muitas pessoas nesses aglomerados urbanos não têm um parente no interior. Então, por que não fazer um trabalho de colaboração entre a rede pública e a iniciativa privada? E, então, o dono de uma rede hoteleira cede umas unidades de hotéis, por exemplo, para serem utilizadas pelo Estado como um ambiente para isolar idosos. Eu dei o exemplo aí do pai daquela enfermeira, o pai idoso que está em casa, ela vai para o hospital, um ambiente onde é inóspito, né, que ela tem chance de contrair a infecção e levar para dentro de casa. Então, esses idosos seria colocado num hotel, a custo baixo, aí uma colaboração do Estado com a iniciativa privada, para ele poder ficar isolado e não ser acometido com uma doença que ele, sim, pode ter uma doença grave e fatal, é da população de risco. Né? Exatamente. Por exemplo, meu pai, que tem 89 anos, ele mora comigo aos finais de semana e durante a semana ele fica num local para pessoas idosas, porque tem várias atividades. Eu saio de casa às 7h30 da manhã, volto 2 da madrugada na minha vida de deputada. É. Então, meu pai fica nesse local onde tem várias atividades e fim de semana fica comigo. Só que desde que começou essa pandemia, ele não pode vir para minha casa fim de semana, que se ele sai do local onde ele está, ele não pode voltar. Então, todos lá, eles têm todo o cuidado. Tem geriatra que cuida deles, mas reduziu muito o número de pessoas que podem ter acesso, não tem mais visitas. São os cuidados que tem que tomar, porque são pessoas realmente vulneráveis. Imagina eu indo para a rua, indo para o Congresso, indo ao Palácio do Planalto. Não tem jeito. Assim como os profissionais da saúde têm que continuar labutando, nós, políticos, também temos que continuar. Nós não podemos parar, porque nós estamos trabalhando em prol da população, né? Então, imagina eu voltar para casa e encontrar meu pai aqui. Seria complicado, né? Então, a gente tem que tomar essas medidas. Mas eu fiquei muito triste de ver, por exemplo, na Itália, um senhorzinho de 106 anos, o mais idoso, né? E o único vivo que foi combatente na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou isolado e ele morreu de tristeza porque não tinha notícia dos filhos. Isso é de cortar o coração da gente, não é verdade? Sim, é complicado. Ele não morreu de Covid, ele não teve Covid. Ele morreu de tristeza por não conseguir falar com os filhos. E aí, doutor, tem esse outro caso. Em Nova York, houve um acréscimo de 800% em um mês, com relação ao mês anterior, de março para fevereiro, do número de mortes súbita. Porque as pessoas em casa se sentem mal e têm medo de ir ao hospital e pegar coronavírus. E aí? Sim, isso é o que nós falamos todos os dias para os nossos alunos. Existem as doenças do corpo e as doenças da alma, que também matam. Né? Então, o estresse, a tensão, a depressão, são doenças que matam como as doenças orgânicas, as doenças do corpo. Então, nós temos que tentar estabelecer um equilíbrio num momento desse. Não pode ser um isolamento total. É igual, eu estou com meu pai, né? De 93 anos. Ele está lá no interior, como eu estou pregando também. Está no interior e os filhos todos, eles vão visitá-lo, mas assim, quem veio da cidade, ele fique pelo menos uma semana distante, depois chega até a casa do meu pai. Né? E assim, que todos deveriam adotar essas medidas, porque precisa. E esse exemplo que você falou da Itália, os italianos são muito emotivos. Então, eu sou um neto de italianos, né? Então, a gente sente muito isso. Somos acostumados a essa convivência familiar. E temos que ter todo o cuidado.
lógico, preservar a saúde da população vulnerável, dos idosos, mas também não podemos isolá-los e matá-los de tristeza, né? Porque as doenças psicossomáticas, doenças da alma também matam. E eu digo, é uma forma de me expressar, mas doenças da alma. Então, tem a depressão, temos doenças psicossomáticas, úlceras, gastrite, crises de asma, colite, uma série de doenças que são causadas por problemas emocionais, por estresse, depressão, e que causam doenças no corpo, doenças orgânicas. E nós temos que ter todo esse cuidado. Então, vocês veem que não é uma coisa tão simples, né? É só fique em casa e pronto. Não, temos que ter todos os cuidados. E, além disso, existem muitas pessoas que são humildes e estão confinadas, às vezes, numa pequena residência, com 5, 6 pessoas dentro de uma casinha pequena onde tem um idoso. Então, vocês imaginam, e essas pessoas, alguém vai ter que sair para trabalhar, para fazer a sua compra no supermercado. Não é uma coisa tão simples. Então, nós temos que ter um mínimo de sensibilidade para reconhecer todas essas particularidades de cada indivíduo na nossa sociedade, de cada família, né? Cada uma tem as suas histórias para contar e tem que descobrir a melhor maneira de lidar com seus entes queridos, né? Essa é a verdade. Vou fazer uma pergunta aqui do pessoal que está nos assistindo antes de encerrar e agradecer muitíssimo por essa honra de poder entrevistá-lo. Obrigado. Uma pessoa tão querida, pelo que eu posso ver, pelos seus alunos, uma pessoa tão prestigiada, uma pessoa tão homenageada e com tanto conhecimento. E além do conhecimento científico, eu vejo que você é uma pessoa que tem muita sabedoria na forma de se expressar, com muita ponderação, passando a sua experiência, sem querer causar tumulto, querendo tranquilizar as pessoas, dizendo a verdade. Isso é muito importante. Tem uma pessoa que perguntou o seguinte: um paciente está lá, está internado, ele pode exigir que o médico prescreva hidroxicloroquina para ele, se o médico não quiser prescrever? Ele está lá no hospital, está recebendo tratamento e o médico não acredita, digamos, não quer dar, mas ele quer, ele pode exigir? É direito do paciente? É uma pergunta difícil. O paciente pode sugerir, ele fala, eu aceito esse tratamento, que seria, de certa forma, um tanto experimental, eu aceito, né? Mas o médico aí, nesse caso, tem que tomar a decisão. Lógico, se o paciente não quiser um medicamento, ele tem o direito de negar. Agora, exigir do médico é mais complicado, porque nós juramos lá, passamos pelo juramento de Hipócrates e temos que praticá-lo a todo dia aí nas nossas atividades. Agora, nesse caso, então, entra em questão o código de ética do uso de medicamentos, né? E, como nós falamos, não existe outro tratamento, né? Há alguma evidência científica de que a hidroxicloroquina pode ser eficaz, sim. Então, o médico, eticamente, ele está autorizado a utilizar o medicamento, mesmo antes que cheguem os estudos científicos aleatorizados para dar a resposta científica realmente nos moldes da pesquisa científica. O médico, nesse caso, está autorizado, sim, a usar esse medicamento. E, na real, gente, vou falar para vocês, eu acho que os médicos estão todos usando nos seus pacientes e acho que eles estão usando para eles também, tá? Eu já ouvi falar que tem médico receitando preventivamente. Aí eu não sei se teria efeito, mas, por exemplo, eu sei de uma pessoa que teve contato com outra que estava com o Covid-19. E aí o irmão, que é médico, já mandou a caixinha para ela. Toma aí. Ela falou, mas eu nem sei se eu tô com... Ele falou, não interessa, já toma logo. É um pouco do pânico também, a gente sabe, né? Existe o pânico. Agora, o médico se autorreceitar não é eticamente não é bom, não. Apesar de que estão fazendo sim. Mas isso agora, não é normal? falo. Por exemplo, eu como advogada, eu posso assinar as minhas petições por mim. Se bem que dizem que o advogado que tem a si próprio como cliente tem um idiota como
como advogado, uma coisa assim, no sentido de que a gente não deve advogar em causa própria, porque a gente pode perder o equilíbrio, a gente vai peticionar com paixão, esse tipo de coisa. Mas o médico, seria antiético ele se receitar alguma coisa? Por que isso? É questão do Código de Ética Médica, né? Seria uma automedicação. Lógico que ele tem competência para isso, mas eu vou colocar a minha posição aí. Por exemplo, eu descobri, por exemplo, amanhã eu descubro que estou infectado pelo coronavírus, na fase inicial. Eu vou chegar para o meu colega e falar, eu gostaria que você usasse hidroxicloroquina, azitromicina e também anticoagulante para mim, né? E só o oxigênio em catéter, não precisa o oxigênio sob pressão em respirador. Eu iria pedir ao colega e eu tenho certeza que ele iria me atender, né? Então, é essa maneira de lidar com essas causas médicas que às vezes são complexas. E às vezes a gente não lê, não tem tudo na cabeça, os detalhezinhos do Código de Ética Médica. Mas normalmente a pessoa se autoprescrever não é uma boa atitude, não. Tá ótimo. Bom, doutora Aloysio, mais uma vez eu vou agradecer. Não quero cansá-lo com não, de forma alguma. uma live tão extensa assim, né? O senhor mora em Vitória mesmo? Em Vitória, sim. Eu nasci no interior, né? Estudei em colégio interno, em colégio de padres religiosos, e depois, saindo do colégio, no terceiro colegial da época, fiz o vestibular de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo, passei em primeiro lugar, modéstia à parte, eu não gosto dessas vaidades, né? E aí estudei, me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, medicina, depois fiz o mestrado em doenças infecciosas e parasitárias na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fiz o doutorado em medicina tropical no Instituto Oswaldo Cruz. Só para vocês terem uma ideia de quem é que está falando, mas sou um modesto professor da Universidade Federal do Espírito Santo, atuo nas disciplinas de epidemiologia e doenças infecciosas. Eu costumo brincar com os meus colegas infectologistas, deixo agora a palavra para mim, porque isso é uma questão para epidemiologista. Coronavírus. Com certeza. Olha, isso é uma brincadeira, mas é verdade, não é? É verdade. Essa é a sua área de conhecimento, sim, de atuação. Sim, Então, é claro que ninguém, olha, você pode ler nos livros que for, mas nada vai trazer tanto conhecimento quanto a prática. Você lidar com o assunto, isso traz a vivência, a experiência, isso não consegue se adquirir em livros. Isso é verdade. Sim, é importante. A academia te dá os títulos, mas você sabe que a prática tem que ser o complemento, senão não há aprendizado. Isso é fundamental. Me diz uma coisa, nós podemos repetir essa live em outras plataformas, digamos. Eu quero fazer uma live contigo no YouTube, que vai ser uma coisa também que vai... porque essa daqui eu vou tentar salvar, tá todo mundo me pedindo, Bia, salva. Eu vou tentar salvar essa live. Sim. Agora eu não sei se eu vou conseguir fazer que ela fique por muito tempo. Mas uma live no YouTube, ela é eterna. Então eu quero saber, e aí pergunto para a Thaís, se outro dia nós temos condições de fazer uma outra conversa pelo YouTube. É possível, Thaís? Claro, com certeza, Bia. Está autorizadíssima. Perfeitamente. Qualquer coisa você pode divulgar isso. Como eu falei, eu sou totalmente transparente. O que eu falar aqui, eu vou falar o que eu acho que seja a verdade. Às vezes, ou então eu falo, não tenho conhecimento sobre isso, não tenho condição de dar essa resposta nesse momento, mas na medida do possível a gente tenta transmitir para as pessoas que estão nos assistindo o que a gente acha que seja a verdade, pelo menos para esse momento. Que a verdade também pode mudar de tempo em tempo. Numa epidemia, numa pandemia dessa, nem tudo é verdade. Tem momentos que um fato pode ser verdade agora e na semana que vem já começa. Eu achei muito bom quando o atual ministro Nelson Tait falou o seguinte:
nós vamos acompanhar o dia a dia e nós podemos mudar o procedimento a qualquer momento. Por quê? Perfeito. Porque isso você lidar com a realidade, com o conhecimento que os fatos trarão. E não ter uma ideia pré-concebida e fechada à mudança. Não é assim que se aprende lógico. nada. Sim, isso mostra que estamos diante de um mestre da ciência, lá ocupando o cargo de ministro. Hoje ele está ministro, mas é um mestre da ciência. A verdade não é uma coisa absoluta e nem única para um momento, né? Ela pode mudar de tempo em tempo, então virão novos conhecimentos, agora mesmo com um fato desconhecido para todos, é um novo vírus, então novos conhecimentos vão sendo incorporados à ciência e a verdade vai mudando de tempo em tempo. Essa é a verdade, então. Doutor, eu quero falar o seguinte, o senhor já recebeu muitas homenagens, prêmios, já deve ter sido chamado de mestre, de sábio, de muita coisa. Mas eu quero saber se já foi chamado antes do que eu estou lendo aqui, ó. Esse pesquisador é muito fofo e simpático. E deve ser algum aluno, ex-aluno, toda hora eles me falam isso. Fico muito honrado com isso. Provavelmente alguma ex-aluna aí, alguma coisa assim. Não me preocupo, não. Eu estou casado, tenho minha esposa, 40 anos de casado. Não vai me comprometer, não. Fique tranquila. E que a dona Maria Inês é uma fofa também, Bia. Então, um beijo para a dona Maria Inês. Tá beijo. Bom. Tá. Ela tá lá. Grande abraço, meus cumprimentos, minhas homenagens também, dona Maria Inês. E a toda a família, a Thaís também. Sim. Muito obrigada por esse papo muito, muito proveitoso, instrutivo e delicioso. Tá pois bom? é, Bia, e nós só temos que agradecer por essa oportunidade, e principalmente pelo tempo, né, que a gente pode esclarecer melhor as dúvidas, porque às vezes uma fala de um momento assim pode não traduzir todo o pensamento da gente. Então isso é muito importante. E hoje essa mídia social é importantíssima. Quando bem utilizada, ela tem um papel fundamental na nossa sociedade. E a gente só tem a agradecer a você por esse espaço que você abriu para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, olha, Thaís, nós já vamos combinar a próxima, que vai ser pelo YouTube, tá bom? Combinadíssimo. Estaremos juntos com o professor. E muito obrigada também pelo espaço, tá, Bia? E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Um beijo pro povo capixaba. Isso. Tchau. Tchau. Tchau.